Meus irmãos, Deus é bom em todo tempo Deus é bom, amém? Quem trouxe 10 visitantes aqui? 10 visitantes, levanta a mão. Quem trouxe 10 visitantes? 10, dou-lhe uma. Quem trouxe 5 visitantes? Alguém? Levante a mão, 5 visitantes. 3 visitantes, alguém trouxe? Levante a mão, 3. 2 visitantes, alguém trouxe? 2. Olha lá, tá. Vem cá, irmão, quero te dar um chaveiro. Vem cá, por favor, varão, vem cá. Quero te deixar um chaveiro de presente. Vem cá, fazendo um favor. O irmão que está lá atrás, isso, se convidou. Um para você e um para cada um dos seus visitantes, tá bom? Nós fizemos desafios, aí você aceitou o desafio e trouxe. Obrigado, Deus te abençoe, tá certo, grandemente. Alguém trouxe um visitante? Um? Isso, vem aqui, meu irmão, você que está lá atrás. Você também, irmã, trouxe seu sobrinho lá do Rio de Janeiro? Isso? Aqui, olha. Vem cá. Um para você, um para ele. Para ele eu dou meu coração, para você eu dou outro aqui, chaveiro. Vem cá, irmão, lá atrás, cadê você? Você trouxe seu visitante, quero dar uma caneta para você, uma caneta para ele. Alguém vai dizer, mas eu não sabia que era para trazer. Trouxe também? Pode vir. Ah, eu não sabia que era para trazer. Nem sabia que o pastor ia dar brinde. Não. Isso, vem cá. Depois eu entrego então vocês dois que estão aí. Me peguem comigo aqui na porta. Meus irmãos, como é bom estar na presença de Deus, como é bom poder cantar louvores ao nosso Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, 1 Samuel capítulo 7, verso 12. 1 Samuel capítulo 7, verso 12. 1 Samuel 7,12, é um texto muito conhecido, é um texto muito gostoso de se ler, é um texto que nós citamos muitas vezes, 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. Para facilitar, 1 Samuel está do lado do livro de 2 Samuel, ficou mais fácil, né? Muito mais fácil. Se você achar 2 Samuel, 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. Quem achou, diga comigo, achei. Quem não achou, diga, estou procurando. Tem 3 irmãos dizendo que estão procurando, né? Quem procura? Então procurem. 1 Samuel, capítulo 7, verso 12, diz assim, pode soltar aqui. Então, Samuel pegou uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou aquela pedra de Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode dizer comigo, finalzinho? Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos trazer mais pessoal, vamos dizer, até aqui me ajudou o Senhor? Até aqui me ajudou o Senhor. Vamos somar com o Salmo 126, verso 3, por isso nós estamos alegres? Até aqui me ajudou o Senhor, e por isso eu estou alegre. Amém? Quero fazer uma pergunta antes de começar uma mensagem ao seu coração. Preste atenção na pergunta para que você me dê resposta. Quantos irmãos aqui precisam hoje ou essa semana de uma resposta de Deus, ou precisam de uma vitória de Deus na sua vida, em qualquer área da sua vida? Levante a mão. Quantos irmãos precisam? Pastor, eu preciso de vitória numa questão do meu emprego, na minha família. Eu preciso de vitória numa questão de uma enfermidade de alguém na minha família. Todos nós precisamos, amém, de uma vitória? Então feche os seus olhos, nós vamos orar. Eu vou orar com você uma oração que é uma música. Quando eu era pastor em Anchieta, na cidade de Anchieta, na igreja de Iriri, eu recebi um missionário americano na minha igreja. Marvin era o nome dele. E ele fez um desafio para a igreja. Se a igreja trouxesse naquele domingo que ele iria pregar, visitantes, cada um saísse pelas ruas e convidasse um visitante, e a igreja estivesse lotada de pessoas naquele domingo à noite, ele que não falava uma palavra em português, iria cantar uma música em português. E assim a igreja fez. A igreja saiu pelo bairro convidando, e no domingo à noite, a igreja estava lotada de visitantes. E ele cumpriu o desafio, né? A igreja trouxe as pessoas, e ele cantou uma música em português, e eu quero cantar com você. Eu vou orar essa música. Eu vou orar a primeira vez sozinho, cantando, depois você vai orar essa música comigo. Feche os seus olhos. A música é bem fácil, são 3 frases apenas. Diz assim, vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar na sua luz, confiar só em Jesus. Vitória Deus dará a mim, eu sei. É mais ou menos assim a música.
Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar na sua luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Você pode orar comigo agora? Vitória Deus dará a mim, eu sei. Cante com convicção no seu coração. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar na sua luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos, 1 Samuel capítulo 7, verso 12, conta uma história muito maravilhosa. O povo de Deus, o povo de Israel, ele tinha um inimigo. E o seu inimigo declarado era o povo filisteu. Muitas vezes na Bíblia nós vamos ver que o povo de Israel vai guerrear contra o povo filisteu. A história mais marcante, a luta mais marcante entre os dois povos está entre Davi e Golias. Davi simbolizando o povo de Deus, o exército de Israel, e Golias simbolizando o exército filisteu. A Bíblia diz que Golias tinha 3 metros e 20 centímetros, era muito grande, era muito alto, um grande guerreiro. Mas Davi, pequeno Davi, vence a batalha em nome do Senhor dos Exércitos. O texto que nós lemos hoje, uma parte dele, 1 Samuel capítulo 7, verso 12, conta a terceira batalha. Em poucos dias, Israel teve 3 batalhas com o povo filisteu. Israel perdeu 2 batalhas. E as 2 batalhas que Israel perdeu nesses tempos que eles lutaram, foram batalhas terríveis, em que o exército filisteu matou muito do exército de Israel. E para piorar a situação, a guerra foi tão terrível que o povo de Israel teve saqueado algumas coisas, e dentre as coisas que o povo filisteu levou a arca, ou seja, um objeto parecido com esse púlpito, que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Além de perder a batalha, os filisteus tiraram a coisa mais importante que tinha no meio do povo, que era a arca do pacto, que simbolizava a presença do Deus vivo no meio do povo de Israel. Agora, além de ser derrotado 2 vezes pelo seu inimigo, além de se sentir fracassado, fragilizado, derrotado, o povo agora sente também que está abandonado, porque foi tirado deles a arca do testemunho. Israel agora vai para a sua terceira batalha em pouco tempo. E a Bíblia fala que Israel estava perdendo a batalha, estava sendo derrotado, o seu inimigo estava zombando dele. Mas a Bíblia fala que o povo de Israel fez 4 coisas. 4 coisas que eles fizeram naquele dia, que a vitória sorriu para eles, que a situação de derrotado mudou para vitorioso. E eu quero dizer para você, e eu quero deixar com você 4 coisas. Se você levantou a mão dizendo, eu quero vitória para a minha vida, eu preciso de vitória em alguma área da minha vida, eu gostaria que você anotasse no seu coração 4 coisas que você precisa fazer em qualquer época da sua vida, em qualquer área da sua vida, e sempre que você fizer as 4 coisas que o povo de Israel fez naquele dia, você vai ter vitória para a sua vida. Amém? A primeira coisa que eu quero deixar para você, uma pessoa vitoriosa é aquela pessoa que reconhece o seu pecado. Às vezes o grande problema, por que nós estamos perdendo as batalhas da vida? Por que nós estamos sendo derrotados pelo inimigo? Por que muitas vezes as coisas não dão certo na minha vida? Por que eu oro? Por que eu busco? Mas as coisas não acontecem na minha vida. Nós sabemos que onde há pecado, Deus não abençoa. Diga comigo, aonde há pecado, Deus não abençoa. Mais forte, aonde há pecado, Deus não abençoa. E não abençoa mesmo. E não abençoa mesmo. Pode passar. Olha o que diz o texto que nós estamos lendo. Pode passar. Verso de número 6. Diz assim, o povo de Israel tirou água e derramou perante ao Senhor naquele dia, perdendo a batalha. E quando derramaram a água, eles jejuaram e eles disseram uma coisa. O que eles disseram? Pecamos contra o Senhor.
Sempre que a minha vida está em pecado, as vitórias, as bênçãos de Deus, elas são travadas no céu. Deus não abençoa uma vida que é em pecado. Deus não abençoa um casamento que é em pecado. Deus não abençoa uma família onde há pecado. Deus não abençoa uma igreja onde há pecado. Às vezes o pecado tem parado, tem de certa forma cessado as bênçãos de Deus. Então o primeiro passo nessa noite, se você quer ter vitória nessa semana, na sua vida e todos os dias daqui para frente, a primeira coisa, reconheça o seu pecado. Reconheça os seus pecados. 2 Crônicas 7,14, pode passar, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter de quê? Dos seus maus caminhos, dos seus pecados, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Ou seja, se o meu povo quer vitória, o meu povo tem que reconhecer o seu pecado, o meu povo tem que se humilhar e orar e buscar a minha face. Talvez você está pensando, pastor, eu já comecei a entender por que as coisas não estão dando certo na minha vida, porque tem muita coisa ainda entranhada na minha vida, há muito pecado que estão embaraçados nos meus pés. Hebreus capítulo 12 diz, olhando para Jesus Cristo, deixemos todo o embaraço que tão de perto nos rodeia, e sigamos, e corramos com perseverança a corrida da fé. Em Josué capítulo 5, verso 3, antes de entrar na terra prometida, o povo tinha diante de si uma grande batalha, que era a batalha contra o povo de Jericó, as grandes muralhas de Jericó. E Josué chama o povo, um dia anterior a entrar na terra de Jericó, na cidade de Jericó, nas muralhas de Jericó, e ele diz assim, disse Josué ao povo, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quando eu me santifico, quando eu me coloco diante de Deus em atitude de santidade, Deus abre as comportas do céu, Deus abre as janelas do céu sobre a minha vida, mas enquanto há pecado na minha vida, enquanto há pecado no meu coração, Deus não me abençoa. Deus não me abençoa mesmo. E o texto que nós lemos, o povo estava perdendo a batalha por causa disso. Provérbios 28, verso 13, eu gostaria que você anotasse esse texto na sua Bíblia. Provérbios 28, verso 13, diz assim, o que encobre o seu pecado jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O que esconde, o que camufla, o que faz do seu pecado algo tipo assim, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém vai se importar, Deus não vai se importar, a igreja não sabe, o pastor não sabe, e eu continuo pecando, porque jamais alguém vai descobrir, porque jamais alguém vai saber o que eu estou fazendo de errado. Aquele que esconde o pecado, aquele que camufla o seu pecado, jamais vai prosperar na sua vida. Mas aquele que abandona, aquele que confessa e deixa o seu pecado, Deus abençoa a sua vida como uma vida de vitória. Pastor, o que eu preciso fazer então para que os meus pecados sejam perdoados e Deus possa manifestar a vitória dele na minha vida? 1 João 9 responde. Diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de quê? De toda injustiça. Segunda coisa que quero deixar para você nessa noite. Uma pessoa vitoriosa também, não somente confessa o seu pecado, uma pessoa vitoriosa é aquela que serve, pode passar, serve somente ao Senhor. Agora vocês estão prontos, pastor? Estou tranquilo. Pecado todo mundo tem, pecado o Senhor tem, eu tenho pecado, eu sei que sou pecador, às vezes eu sei que eu estou errado, mas essa parte aí eu estou tranquilo, porque eu sirvo somente ao Senhor. Será que serve mesmo? Quero perguntar a alguns irmãos aqui, aonde você estava hoje pela manhã? O que você estava fazendo hoje pela manhã? Se hoje é o dia do Senhor, onde você estava? Salvo alguns exemplos de alguns irmãos que estão com algumas pessoas enfermas, têm dificuldade para vir à igreja, mas muitos dizem que servem a Deus, mas a sua cama tem sido o seu Senhor. O seu sono tem dominado a sua vida. O texto diz, no verso 4, que os filhos de Israel, pode passar, tiraram dentre si as imagens de quê? De Baalins e Astarotes e serviram ao Senhor. O povo estava perdendo a batalha, primeiro porque o povo estava em
Pecado. E segundo, porque o povo adorava a Deus, mas também adorava outros ídolos, a outras imagens. No meio do povo havia outros tipos de adoração. E Deus é um Deus exclusivista, ou Ele ou nada. Deus não aceita dividir a nossa vida com ninguém. Deus não aceita dividir a nossa adoração com ninguém. Ou adoramos a Deus, ou não adoramos a mais nada. E o povo estava perdendo a batalha, estava sendo destruído pelo seu inimigo, porque o povo não estava agradando totalmente o coração de Deus. É um pé na igreja e é um pé no mundo. Ah, quando a igreja tiver pastor, quando a igreja der posse ao pastor, eu vou começar a levar minha vida a sério com Deus. Você está enganado. Porque a sua vida na área espiritual não depende se a sua igreja tem pastor ou não. Não dê desculpa ao seu pecado, não dê desculpa à sua fraqueza. A sua vida não é manobrada por pastor, porque pastor passa, pastor vem e pastor vai embora. Pastor é homem como você, e talvez o pastor venha e pode cair, e você vai cair junto com ele. Eu sirvo ao Senhor. Tem irmãos que têm o hábito de bater no peito e dizer: eu sou batista com muito orgulho. Eu não bato no peito para dizer que eu sou batista com muito orgulho, eu bato no peito para dizer que eu sou de Cristo. Porque antes de ser batista, eu sou de Cristo. Eu estou na igreja batista porque eu acho uma igreja séria, eu me encaixo na igreja batista, mas antes de ser batista, eu sou alguém que sirva a Cristo. O meu compromisso é com Cristo. A minha vida é pautada na palavra de Deus e não nos estatutos da denominação. E o povo estava perdendo a batalha porque servia ao Senhor, mas também servia a outros deuses. Irmãos, o que está faltando muitas vezes na nossa vida é servir ao Senhor com sinceridade. Josué 24, verso 14 e 15. Josué, quando chega na terra prometida, cada um recebe a sua porção de terra, cada um recebe o seu terreno, começa a construir a sua casa, mas Josué chama todo o povo e diz assim: agora, pois, se vocês querem servir, escolham o que vocês querem servir. Temeis, pois, ao Senhor e servir com sinceridade, com verdade, jogai fora os deuses a quem serviram vossos pais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha adoração a Deus começa na minha casa. Na minha casa. A minha igreja é uma extensão do que eu vivo dentro da minha casa. Se a minha casa é uma bênção nas mãos de Deus, a minha igreja é uma bênção nas mãos de Deus. Se na minha casa não há a presença de Deus, se eu não sirvo a Deus dentro da minha casa com sinceridade e com verdade, na igreja eu também não vou servir. Não vou servir. Aí você deve estar pensando assim: pastor, mas eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus. Aí eu pergunto: quanto tempo de leitura da palavra você tem na sua vida? Quanto tempo de oração você tem dedicado à sua vida? A igreja está em processo de sucessão pastoral, mas tem irmãos que nem oram por isso. Deixa a igreja decidir, deixa a comissão decidir. O que a comissão decidir é o melhor para nós, não é o melhor. Não é a comissão que decide, é Deus que decide. Mas se você não orar, meu irmão, Deus não vai agir. Deus não vai agir. Às vezes falta tempo na nossa vida para com Deus. Já observou quanto tempo a gente perde na televisão? Quanto tempo a gente perde assistindo televisão? Tem irmãs que começam 2:30 da tarde, vale a pena ver de novo. Eu quero ver se é o cravo e a rosa, né? Oh, o cravo e a rosa. Irmão, irmã, sai dessa malhação. Sabe por quê? Porque televisão não é joia rara, não é joia rara. Muito menos televisão é flor do Caribe. Estou dizendo para você, porque, meu irmão, você é sangue bom, assim como eu sou sangue bom. Eu falo isso porque eu tenho amor à minha vida. Eu tenho amor à vida, você tem amor à vida? E quando eu digo isso para você, que a gente perde tempo da televisão, porque às vezes Deus quer nos dar uma noite fantástica, é uma noite fantástica, porque com Deus tudo é possível. Tem muito crente se virando nos 30, mas irmão, Deus quer te dar um domingo legal. Deus quer te dar um domingo legal, sabe por quê? Porque com Deus é tomar lá, dá cá. Eu falo isso porque você é meu big, você é meu brother. Nós somos uma grande família, uma grande família. Às vezes, é claro que a gente vive entre tapas e beijos, não vou mentir para vocês. Toda igreja tem isso. Mas as bênçãos de Deus vai chegar na cidade, chega em Cachoeiro, mas também chega na fazenda. A bênção de Deus chega na fazenda. Chega na fazenda. Sabe por quê? Porque Jesus é mais você. Ele é mais você e Ele sempre vai se preocupar com você. Alguns irmãos estão rindo, sabe por quê? Porque eu acabei de usar aqui vários programas de vários canais de televisão.
E são esses programas que a gente assiste, perde tempo. E não tem tempo para ler a palavra de Deus. E olha que eu nem falei dos homens, que assistem 2 horas do domingo de futebol. Na quarta-feira nem é o time dele, mas ele assiste. E se o time dele jogar e ganhar aos 49 do segundo tempo, ele fica todo feliz. No outro dia ele vai para casa na hora do almoço para assistir o Globo Esporte, para ver que o time dele ganhou de 1-0 aos 49 do segundo tempo. Ele compra o jornal para ver que o time dele ganhou de 1-0 aos 49 do segundo tempo. Ele vai para a internet para ver que o time dele ganhou aos 49 do segundo tempo. Quanto tempo nós perdemos com coisas que não edificam? Hoje, quando você vai pregar numa igreja, você não pode mais usar só a expressão, vamos abrir nossas Bíblias. Mas sim, vamos ligar nossas Bíblias. Porque alguns jovens estão trazendo a sua Bíblia no celular, né? No iPad, no iPod, no iTudo. E tem jovem que liga, realmente celular, lê a Bíblia, mas continua no Facebook. Em pleno culto. Quanto tempo nós perdemos diante de Deus? Irmão, servir somente ao Senhor é abandonar tudo que pode roubar o tempo de Deus em nossas vidas. Jesus em Mateus capítulo 6, 24 diz que nós não podemos servir porque iremos amar a um, desprezar o outro, dedicar-se a um e abandonar o outro. Terceira e penúltima coisa, uma pessoa vitoriosa também é aquela que reconhece a sua limitação e clama ao Senhor. Reconhecer o seu pecado é uma parte. Servir somente ao Senhor também é muito importante, mas você precisa reconhecer a sua limitação. Se você quer receber vitória, você precisa reconhecer que sem Deus você não é nada. Sem Deus você não vai chegar a lugar nenhum. Verso de número 7, 8 e 9. O texto diz que quando os filisteus souberam que os filhos de Israel estavam em Mispá, Mispá era uma cidade afunilada, Israel foi para essa cidade, e os filisteus foram, porque ali Israel seria uma presa muito fácil. E os filisteus subiram para matar Israel e foram para aquela cidade. E com certeza seria um massacre muito grande. Mas a Bíblia diz que o povo de Israel pediu, clamou a Samuel: Samuel, não cesses a clamar, não cesses de clamar a Deus por nós, não cesses de pedir a Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Israel estava dizendo naquele momento: Samuel, diga para Deus que sem Ele nós não vamos vencer, diga para Ele que sem Ele nós não somos nada. Às vezes, nós não estamos sendo vitoriosos, sabe por quê? Porque nós confiamos muito na nossa mente, confiamos muito no nosso poder intelectual, no nosso cartão de crédito, no nosso plano de saúde, nós confiamos em muitas pessoas, em muita gente, e esquecemos de confiar em quem a gente deve confiar. E naquele dia, diante dos desafios que estavam propostos ali diante deles, eles reconheceram a sua limitação, e se humilharam perante o Senhor. A Bíblia diz que aquele que se humilhar, será exaltado. Mas aquele que se exaltar, será humilhado. Israel havia destruído muitos inimigos. Israel havia derrotado muitos inimigos. Poderia confiar no seu poder bélico, as suas armas. Poderia confiar no poder dos seus soldados. Poderia confiar em tantas coisas. Mas naquele dia Israel preferiu confiar tão somente no Senhor. Tão somente no Senhor. E se você ler em casa, Israel não precisou tirar nem um canivete da bainha, porque naquele dia Deus destruiu os filisteus. Um se voltou contra o outro e eles se autodestruíram. E Israel só assistiu à vitória que Deus entregou na mão do povo de Israel, porque confiou e reconheceu a sua limitação. Jesus em João 15, no verso 5, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Há um cântico que nós cantamos que diz assim: pobre e fraco eu sou, mas o que tenho é teu. Minha vida dou. Minha vida dou ao Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Às vezes nós temos medo de tantas coisas. Às vezes nós nos dobramos diante dos homens, quando na verdade devemos nos dobrar diante de Deus.
O salmista, no Salmo 37, verso 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Tudo fará. Eu não sei o que incomoda o teu coração, eu não sei o que perturba o teu coração, mas eu convido a você, entrega ao Senhor, confia nele, porque você pode todas as coisas, naquele que sempre te fortaleceu, naquele que te fortalece, e naquele que continuará te fortalecendo. Porque até aqui nos ajudou o Senhor, e nada impede que quem nos ajudou até aqui, continue nos ajudando. E a última coisa, para a gente ir para casa feliz da vida, uma pessoa vitoriosa é aquela que reconhece as obras de Deus. Pode passar, reconhece as obras de Deus. O povo derrota os filisteus, uma grande vitória, mas o povo estava indo embora. Havia derrotado, queria voltar para casa, queria levar os despojos, queria se regozijar com a família, queria levar para o povo dizendo que nós ganhamos os filisteus. Depois de 2 lutas que nós perdemos, ganhamos os filisteus. Mas antes do povo ir embora, Samuel chama todo o povo, congrega todo o povo em Mispá, aonde eles foram e viram Deus agir. Samuel pega uma pedra, talvez do tamanho dessa caixa, e ele pega aquela pedra e coloca na divisa da sua cidade, Mispá e Sem. E ele pede que alguém traga um óleo, e ele unge aquela pedra, uma maneira de adorar ao Senhor. Ele derrama aquele óleo, e ele chama aquela pedra de Ebenezer, que significa, até aqui nos ajudou o Senhor. E eles fazem um culto em volta daquela pedra, e aquele culto era para dizer a Israel o seguinte: todas as vezes que vocês passarem por aqui, e olharem para essa pedra, vocês vão reconhecer o que Deus fez na vida de vocês. Mais à frente, vocês vão passar aqui com seus filhos e vão contar para eles o que Deus fez. Mais à frente, vocês vão passar aqui com seus netos e vão contar para eles o que Deus fez. Os seus bisnetos, e vão contar o que Deus fez. E tanto é verdade que nós estamos aqui agora celebrando, ouvindo o que Deus fez naquele dia. Irmão, quando eu reconheço o que Deus faz na minha vida, quando eu reconheço que tudo que eu sou, que tudo que eu tenho pertence a Deus, mais abençoado eu sou. Mais abençoado eu sou. Deus ajudou o seu povo, e o seu povo naquele dia reconheceu a sua ajuda, porque a pior coisa que há no coração de um crente é a ingratidão. Tem gente que é mestre para pedir, mas é uma negação para agradecer. Tem culto de oração em nossa igreja, amanhã mesmo, 5h30 da manhã, eu estou levantando com certeza da minha cama, para ir no culto da minha igreja matutina, amanhã 5h30 da manhã, e vou orar por vocês, e vou orar pela sucessão pastoral de vocês, nem pelo meu nome eu vou orar, mas pela vida de vocês, porque eu creio no poder da oração, eu creio no poder do joelho que se dobra. Mas tem gente que só crê no poder da oração, quando a coisa para o lado dele vai mal. Se a igreja tem semana de oração, pode observar, os irmãos que vêm são figurinhas carimbadas, a gente já sabe quem é. Pode até dar a chave na mão deles que eles vão abrir a igreja. Agora, quando você vê uma pessoa diferente, pode ter certeza, alguma coisa, como diz o jovem, o bicho está pegando para o lado dele. Porque não é normal. Nós acreditamos tanto no poder da oração, mas não valorizamos. Não valorizamos. E naquele dia, Samuel chamou o povo para agradecer. Salmo 103, do verso 1 ao verso 3, fala que não é somente o meu corpo que agradece a Deus. A minha alma também agradece a Deus. A minha alma também pode e deve agradecer a Deus. É mesmo, pastor? É. Canta a minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Mais perto quero estar,
ti, ainda que seja dor, ainda que seja dor, que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus. É agradecendo a Deus. Não importa se tudo vai bem, se tudo vai mal. Não importa se a minha carteira está cheia, se ela está vazia. Não importa se na minha despensa tem comida, se não tem comida. Não importa se eu estou empregado, se eu estou desempregado. Não importa se eu tenho saúde ou se eu estou doente. Não importa se meu casamento vai bem, se meu casamento vai mal. Não importa se a minha igreja tem pastor ou se ela não tem pastor. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. O povo naquele dia aprendeu uma grande lição: agradecer, sempre agradecer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Eu quero orar com você nessa hora. Não sei que vitória você precisa de Deus. Não sei se a sua vitória é algo simples, complicado. Não sei se a sua vitória é algo impossível hoje, aos olhos humanos. Não sei se a sua vitória vai chegar logo, vai demorar. Não sei se a sua vitória é algo que realmente Deus vai fazer como você quer, no tempo que você quer. Mas uma coisa eu sei: Deus vai te dar a vitória. Mas talvez você precisa hoje tomar alguma decisão na sua vida. Talvez a decisão hoje para ter vitória é reconhecer algum pecado que há muito tempo vem incomodando o teu coração. Pecado esse que já transformou num pecado de estimação, que já vive bem perto, que já se acomodou, que já não incomoda tanto o seu coração. O povo de Israel já vivia em pecado alguns dias, talvez, alguns meses, mas naquele dia eles reconheceram perante o Senhor em oração: pecamos contra ti, ó Deus. Davi pecou com Betseba, adulterou com Betseba, ficou calado, como se nada tivesse acontecido na vida dele. Deus manda o profeta Natã até a casa de Davi. E Deus colocou sobre a vida do profeta uma grande responsabilidade. Você vai à casa do rei, o homem mais importante da nação, e você vai dizer ao rei que ele está em pecado. E você vai dizer ao rei que ele é digno até mesmo de morte pelo pecado que ele cometeu. E Natã, o profeta, com a sua cabeça correndo risco de vida, ele vai até o rei Davi e conta a história de um homem que tinha uma ovelha e de um outro homem vizinho que tinha muitas ovelhas. Mas aquele homem que tinha muitas ovelhas desejou a única ovelha que aquele vizinho tinha. E não somente desejou, mas pegou e matou. E Davi diz: vive o rei, que este homem merece morrer, porque ele tinha tantas ovelhas e desejou e pegou a única que aquele vizinho dele tinha. Esse homem quem é? Diga-me, porque ele tem que morrer. E o profeta diz: esse homem é o Senhor. Tantas mulheres e tantas concubinas que o Senhor como rei tinha, e foi desejar a Betseba, mulher de Urias. E Davi reconhece o seu pecado e escreve o Salmo 51 e rasga o coração diante de Deus: contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos.
No Salmo 139, ele fala: sonda-me, ó Deus, e vê se é em mim, vê se há no meu coração alguma coisa errada, que eu não estou vendo, e guia-me no meu caminho eterno. Talvez a vitória que você quer tanto na sua vida precise apenas de uma coisa: que você reconheça o seu pecado hoje diante de Deus. Não importa se o que você fez é simples ou é grave. Não importa se o seu pecado é um pecado vergonhoso ou é um pecado simples. Para Deus tudo é pecado. Talvez a única coisa que você precisa fazer é reconhecer que você só deve adorar ao Senhor e tirar da tua vida tudo que tome o tempo de Deus. Servir mais ao Senhor, dedicar mais tempo a Deus. Volto a repetir: não é a ausência de um líder que vai fazer a sua vida ser melhor ou ser pior, que vai mexer com a minha vida espiritual, na área espiritual, é a dedicação que eu tenho com meu Deus. Outra coisa é reconhecer a sua limitação. Você pode ter uma casa boa, você pode ter um bom emprego, você pode ter uma boa família, você pode ter um bom plano de saúde, um bom carro, mas se faltar Deus na tua vida, meu irmão, faltou tudo. 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 Senhor, nas tuas mãos está o poder, o querer, o efetuar. Nós somos apenas servos do Senhor. Mas a tua palavra diz que toda autoridade foi nos dada no céu e na terra, através do nome de Jesus. E na autoridade e no poder do nome de Jesus, eu quero colocar esses 4 jovens que se decidiram ao teu lado nessa noite. Senhor, um dia, eu também, jovem, tomei essa decisão. E foi uma semana muito difícil da minha vida. Foi uma semana que eu tentei o suicídio na minha vida. Foi na semana que eu estava cansado de sofrer na mão do diabo. Foi numa semana que eu estava cansado de ver o meu pai, alcoólatra, bater na minha mãe e bater na gente. Mas o Senhor me alcançou naquela semana. E o teu amor alcançou meu coração. E hoje eu estou aqui, depois de anos, pregando sobre a mesma coisa que um dia alcançou, que é o teu amor, e que hoje alcança a vida desses 4 jovens. Eu sei, Senhor, que a vida deles não vai ser fácil, como não foi fácil. A minha primeira semana não foi fácil. Mas o Senhor esteve ao meu lado. O Senhor me deu força. O Senhor me deu sabedoria para enfrentar. Me deu fé para vencer as batalhas. E eu glorifico o teu nome, porque assim como o Senhor alcançou a minha vida, o Senhor está alcançando a vida desses jovens. Que nesse momento, o Senhor se coloque de pé, do teu trono, e escreva o nome deles no livro da vida. Livro esse que estão contidos os nomes de todos os salvos, que reconheceram que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador de suas vidas. E que eles nunca venham se desviar dos teus caminhos. E que através deles, a vida deles possam alcançar as suas famílias, os seus amigos, os seus vizinhos, as pessoas que convivem de perto. Também diante de ti, quero colocar esses irmãos que vieram à frente, reconhecendo que precisam de vitória, reconhecendo que necessitam de uma bênção do Senhor em alguma área de suas vidas, mas também reconhece que alguma coisa precisa mudar, alguma coisa precisa restaurar na sua vida. A tua palavra diz, Senhor, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, que coisas velhas têm que se passar, para que coisas novas possam se chegar. E diante de ti eu coloco a vida deles, não somente deles, mas de todos que levantaram a mão pedindo vitória, pedindo bênção. Senhor, sem ti nós não podemos fazer nada, mas contigo nós faremos proezas,
contigo, como nós lemos no começo do culto, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nos dê uma semana de paz, guardados, protegidos, abençoados pelo Senhor. Abençoe a minha viagem até Vitória, abençoe os irmãos, a viagem do pastor Roberto ao Rio de Janeiro, cada irmão que onde passar depois desse culto, as pessoas que estiverem em contato conosco percebam que estivemos na presença de um Deus vivo, santo e poderoso. Fica conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.